Olá, estamos aqui com o programa TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. Sejam todos bem-vindos a esse tema que vamos trabalhar hoje, que é o tema autismo, ou melhor, transtorno do espectro autista, com uma especialista, Beatriz Zeppelini. A Beatriz, ela que é pedagoga, é psicomotricista, também é especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo. Beatriz também é especialista em educação especial e ela tem 14 anos de experiência no trabalho educacional e clínico de pessoas com transtorno autista. Beatriz, muito obrigada por ter aceito o convite aqui do TV Infância para dar voz, com mais profundidade, com mais certeza dos pais, dos educadores que vão aqui ouvir esse diálogo e essa fala importantíssima sobre esse tema fundamental para as nossas crianças. Beatriz, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço muito o convite, é uma oportunidade assim incrível, é sempre bom falar e tentar divulgar o que existe de novo, o que existe que é bom para as nossas crianças, para a pessoa com autismo, e eu que agradeço mesmo a oportunidade. Muito obrigada. E para a gente começar esse tema muito importante, Beatriz, explica para os pais, para os educadores, para quem está assistindo, o que é o autismo? Antigamente nós falávamos transtorno global do desenvolvimento, eu estava dentro desse transtorno. Agora as pessoas falam transtorno do espectro autista. Quais as diferenças para as pessoas entenderem melhor essas nomenclaturas e a relação delas com o comportamento? Antes nós tínhamos um livro, temos ainda, que estava na sua quarta edição, o DSM-4, e era dentro desse DSM-4 que vinha essa nomenclatura transtorno global do desenvolvimento, onde nós tínhamos dentro desse conjunto vários transtornos que estavam hoje, nós sabemos, fazem parte do transtorno do espectro do autismo. Por exemplo, Sim. a síndrome de Asperger, Sim. que antes tem essa nomenclatura específica, hoje está dentro desse conjunto chamado transtorno do espectro do autismo. E isso tornou mais fácil a identificação, tornou mais fácil perceber esse conjunto de características que é a pessoa com autismo, Sim, sim. E as pessoas confundem muito, ainda com tantas nomenclaturas. Por exemplo, o autista, o Asperger, comumente eles são confundidos, mas existem algumas diferenças bem importantes nessas nomenclaturas, Beatriz? A comunidade Asperger, defende Sim. muito o direito de continuar isso sendo, Sim. A questão da definição, ela é importante, para conseguir políticas públicas que ajudem, para conseguir, enfim, o apoio de um plano de saúde, o apoio de uma lei que beneficia a inclusão, por exemplo. Sim. Mas o ideal mesmo é você olhar para a pessoa como um ser humano único, que tem Sim. características específicas, que podem variar, desde uma dificuldade extrema na comunicação, a não ter nenhum repertório de comunicação e precisar de suportes para conseguir se comunicar com Sim. outras pessoas, ou a conseguir se comunicar ou ter alguns comportamentos como ecolalia, que a gente chama, que é a repetição Sim. da fala de outras pessoas, que é Sim. comum em pessoas com autismo, que pode ser também desde uma ecolalia de repetir frases de filmes, repetir frases de desenhos animados que ela gosta muito, até repetir coisas que as pessoas falam. E hoje a gente entende que existe uma variação muito grande dentro do espectro. Sim. Que antigamente se dizia, tinha aquele rótulo, o autista é aquela pessoa que não olha no olho, que não Sim. gosta de toque, que não fala, que, enfim, muitas pessoas falavam que não tem dificuldade para se socializar, por exemplo. Socializar e tal. E hoje a gente sabe que dentro desse espectro isso varia demais. Sim, sim, então temos crianças que abraçam demais. Eu tenho pacientes que abraçam, que beijam, que olham nos olhos. Tem aqueles que são um pouco mais sendo autistas. E continuam estando dentro do espectro do autismo. Então o espectro ele varia muito e isso é importante a gente entender. Beatriz, nós percebemos também que as pessoas falam muito isso, no sentido mais do senso comum, que o número de crianças com o espectro autista
ou enfim, de várias outras questões, aumentaram muito. Foi o número de crianças autistas ou do espectro autista que aumentou, ou foi outra questão que você, como especialista da área, poderia associar? Bom, existem inúmeras publicações e preocupações enfim, no Facebook, se você entra, você já, diversas vezes vai ver, nossa, aumentou, enfim, tantos para 100 nascidos e tal. Mas o que acontece é que a qualidade e a precisão do diagnóstico aumentaram. Então, a divulgação do autismo hoje, né? Quando eu comecei a trabalhar com autismo há 14 anos atrás, você mal se ouvia falar na televisão. E a gente está falando de uma década só, né? Sim. Hoje já existem diversos programas de televisão, seriados, filmes, até novela abordou o tema do autismo. E então está chegando mais na casa das famílias. Quando as pessoas têm acesso a isso, elas vão buscar, elas se incomodam, elas veem que determinados comportamentos não fazem parte do desenvolvimento típico da criança e vão buscar esse diagnóstico. E isso vai aumentar a chance do diagnóstico e também da intervenção precoce, que é muito bom. Ou seja, né, não foi o número de autistas que aumentaram, ou o número do espectro autista que aumentou. O que aumentou ou que melhorou foi a qualidade do diagnóstico. Isso. Então, tendo muito mais qualidade, muito mais precisão, naturalmente as pessoas também já começam a buscar outra ajuda, já começam a fazer as intervenções necessárias, que nós sabemos que em relação ao desenvolvimento, quanto antes começar, melhor. Então, hoje, mamãe consegue detectar com muito mais facilidade do que 10 anos atrás. Embora realmente ainda precise melhorar ainda muito. Tem que melhorar muito ainda, né, Beatriz? Ainda deve ter muitas questões aí para a gente melhorar, mas já ajuda bastante, porque a mãe tendo clareza do que está acontecendo com o filho, ela vai buscar uma ajuda e essa ajuda, se ela for precisa, correta, de acordo com aquele contexto, com aquela criança, sem dúvida que ela vai fazer uma diferença enorme no desenvolvimento e no percurso aí da história da criança. Mas além da Lei Berenice, que outros direitos você acha que ainda precisa ser inseridos nas políticas públicas em relação à inclusão das crianças autistas? Como eu disse anteriormente, já existe na lei, existem diretrizes curriculares que defendem o acesso acesso ao currículo, por exemplo. Sim. Nas diretrizes curriculares é garantido, se prevê que seja garantido para a pessoa com deficiência ou para a pessoa com autismo, né, que no caso em questão, seja feita uma adequação curricular. Sim. Não que esse currículo, que ela esteja ali e tenha uma coisa totalmente diferente, né, um modelo totalmente diferente dentro da sala de aula, mas que ela venha a ter acesso. Bom, se está falando na sala de aula sobre animais, por exemplo, essa criança precisa de um determinado apoio para conseguir ter acesso a uma determinada atividade que a professora propôs, né? Que tipo de atividade, que tipo de material essa criança precisa para ter acesso a isso? Ela consegue segurar no lápis como as outras crianças conseguem? Ela consegue usar o papel? Ela entende o espaço do papel? As margens, então, as linhas. Isso. Então, o que é preciso ser feito para que essa criança ou essa pessoa com autismo ou com deficiência consiga ter acesso a esse currículo? Ela está nesse momento de aprendizagem? Ela precisa de habilidades anteriores, o que também às vezes é muito importante ressaltar também. Então, isso tudo é previsto na diretriz, só que infelizmente se sabe que na maioria dos casos fica no papel, não é colocado em prática. É por isso que é legal, inclusive, a escola, aos pais até pensarem numa escola que tem uma metodologia que naturalmente já privilegie o sujeito, a individualidade e respeite a maneira como cada um se relaciona com os conteúdos de aprendizagem. E isso é muito importante. Então, por que não também, né, além do autista, pensar nessa possibilidade do respeito às diferenças individuais que cada um de nós já temos naturalmente. Então, o autista é mais um que também precisa fundamentalmente desse apoio e dessa visão do professor de que ele tem um jeito de aprender diferente, assim como todas as outras crianças também.
O assunto está muito legal, mas a gente vai precisar ir para um breve intervalo para os nossos apoiadores. Até já. Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo esses temas importantíssimos nas áreas da educação, da saúde, da cultura. E hoje aqui com a especialista Beatriz falando sobre autismo. A Beatriz que tem mais de 14 anos de experiência atuando com os autistas. E antes, no primeiro bloco, nós falávamos da questão das políticas públicas, da legislação, dos direitos do autismo a ser respeitado na sua individualidade, na escola, por exemplo. E agora, Beatriz, gostaria de falar um pouco mais. As pessoas falam muito em métodos para trabalhar com as crianças autistas. Existem alguns métodos que são mais indicados do que outros? Métodos educacionais, métodos clínicos para trabalhar com as crianças que têm transtorno do espectro autista? Existe, uma pergunta ótima, por sinal, mas existem sim. Hoje existe uma indústria do autismo, né? Percebe? Infelizmente. Que entra no Facebook, tem pessoas vendendo material, pessoas vendendo curso, trabalho, enfim, virou uma Todo moda mundo quer e um falar de comércio. autismo, parece que é fácil assim. Isso. Por quê? Existem também abordagens que são cientificamente comprovadas. Sim. Eu, como terapeuta clínica hoje e também como profissional da escola durante 10 anos, sigo determinadas abordagens que pela pesquisa você encontra pesquisas aplicadas, você vê que é cientificamente comprovada, por exemplo, análise de comportamento aplicada, né, que foi uma das especializações que eu fiz. Procura em sites de busca quais são as terapias indicadas para o autismo. A análise do comportamento é uma das mais indicadas, porque existem estudos que comprovam a eficácia desse tratamento, do tratamento baseado em análise de comportamento. E o que seria essa análise do comportamento? Como que é? Fala um pouquinho só para a gente entender o que seria essa análise do comportamento aplicada ao autismo. Dentro da análise do comportamento, nós temos diversas técnicas para trabalhar, para ensinar determinados comportamentos. Temos manuais que vão avaliar a forma de você aplicar, de você ensinar. Então você olha para o comportamento, você olha para
para a criança e você não enxerga o comportamento como um problema. Sim. Você tenta entender por que aquele comportamento acontece. Você tenta analisar aquele comportamento dentro das contingências e não unicamente falar, olha, aquela criança morde, bate e rotular somente aquele comportamento que é aversivo, que é o que chama atenção. E né? todos os outros comportamentos, né? Então, e aí, falando em comportamento, comportamento não é só comportamento problema, comportamento é tudo que a gente faz. Exatamente. Então, dentro da análise de comportamento, nós vamos ensinar desde habilidades muito simples que o bebezinho aprende, né, no convívio, que muitas vezes a pessoa com autismo precisa de um ensino mais diretivo, tanto no ambiente natural quanto no ambiente clínico mais organizado ali, mais planejado, quanto na escola. Então existem abordagens que vão favorecer, como a análise do comportamento, como o TEACH, né, também, que é uma abordagem educacional e clínica que foi criada por uma equipe lá de pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte na década de 70, lá em Chapéu Hill. Então essa abordagem também ajuda muito a estruturar o ambiente, a entender a cultura do autismo. Pensando nessas abordagens, pesquisando, estudando, é impossível falar e tentar fazer as pessoas entenderem, aprofundar esses temas, né, nesse tempo que a gente tem. Mas é importante também saber que existem essas abordagens, que elas foram aplicadas, que elas foram testadas e que deram resultados. Né? E para a pessoa com autismo, né? Eu, inclusive, agora vou fazer o mestrado em análise do comportamento e você vê inúmeras publicações que existem para trabalhar a alfabetização, para ensinar comportamentos verbais, para trabalhar a comunicação. Então, existem sim. O PECS também é uma dessas que é um sistema de comunicação por troca de figuras, que é um suporte que ele pode ser tanto para ampliar o repertório de comunicação da criança, quanto para dar esse suporte para a criança que não comunica, ensinar a comunicação propriamente dita. E existem, é só nós não estarmos satisfeitos com o senso comum. Como me disseram que isso dá certo, deu certo para foi aplicado? Existe pesquisa aplicada para mostrar que isso realmente é verdadeiro e é funcional, deu certo. Então, a ansiedade das famílias faz com que eles acabem acreditando em coisas ditas verdades, né? Senso comum, que não, né? Senso comum. Então, busquem o que é aplicado. Essa, para mim, é a maior Então, você citou o TEACH, citou o PECS, e também tem o ABA, tem outros além Tem outras abordagens. Eu, particularmente, uso a análise do comportamento. Eu sou pedagoga, sou psicomotricista, consigo juntar tudo isso. A análise do comportamento não é só para o psicólogo. A análise do comportamento é para todas as pessoas. Um estudo, né? É para você entender o ser humano. É uma ciência, né? Que vem do campo da psicologia, mas foi aplicada para o tratamento de pessoas com autismo. Então, eu uso na clínica, usava na escola também, tanto o TEACH, quanto a análise do comportamento, quanto o PECS, e tenho, por experiência própria, que dá resultado. Nossa, muito bom. Agora, Beatriz, então nós temos aí, só aqui nós já pensamos em 4 possibilidades de tratamento para o espectro autista. Então, a análise do comportamento, o TEACH, o ABA e o PECS. A análise do comportamento e o ABA são... ABA é Applied Behavior Analysis. É uma sigla que a gente... para ficar mais simples, você fala ABA, né? Legal. Da psicologia, a análise do comportamento entraria numa outra behaviorismo. Aí no caso do a análise autismo, do comportamento entra no campo do behaviorismo. Legal, muito bom. Foi aplicado então nós falamos de 3. Isso, três assim, bem fortes, que são bastante utilizados. Mas sabemos... Pensando também, Cirlande, desculpa, sim, pode falar. Que tanto o TEACH quanto o PECS, eles têm bases comuns na análise do comportamento. Eles têm na análise de comportamento. Sim, então, ou seja, a análise do comportamento abordagens criadas a origem de que têm fundamento em análise de comportamento também. Sim, excelente. E sabemos que também, assim, muitas mães procuram já ajuda desde cedo, quando tem o diagnóstico,
No entanto, Beatriz, mesmo utilizando, né, e avaliando, fazendo essa análise do comportamento para verificar quais destas metodologias funcionam melhor para aquela criança específica, em muitos casos os resultados não são os esperados. Como que é isso, Beatriz? Fala um pouco para nós, como que é isso em relação à parte terapêutica, à família. Fala um pouco sobre esses resultados que não são de acordo com os esperados. Com uma experiência, com propriedade de experiência e de vivência. O que acontece muito? Às vezes a família consegue um terapeuta aqui, que é um especialista e que sabe trabalhar, e um terapeuta aqui, sim, ou a escola aqui. O que acontece em muitos casos? Hoje já tem muita gente trabalhando em conjunto. Sim. O WhatsApp ajuda muito, a gente forma grupos para discutir os professores da casos, escola, com o professor, com pais e tudo, sim, mais. Mas isso ainda não é geral. Sim. Uhum. E enquanto nós não enxergarmos o pai como principal agente ali de mudança na vida da criança, isso não vai acontecer. Não adianta eu trabalhar com o meu paciente dentro do meu consultório e ensinar determinadas coisas e ele fazer só dentro do consultório. Sim. Ele precisa aprender, ele precisa generalizar. Generalização é uma das dificuldades de muitas pessoas com autismo. Algumas crianças, eu trabalhava dentro do consultório a nomeação, né, de objetos, enfim, frutas, animais e tal. E às vezes ele nomeava determinado objeto dentro do consultório, um copo, por exemplo. Ele, sim, conseguia identificar, uhum, o copo. Mas eu trabalhei essa propriedade, esse estímulo dentro do consultório. Uhum. Em outros ambientes ele não estava respondendo, com outras pessoas ele não estava respondendo, com outras imagens do, sim, copo, muitas vezes ele não respondia com o objeto. Então pensar com essa dificuldade de generalização, é uma extensão, então, como nós temos que nos juntar em prol dessa criança, sim, né? Então, não adianta eu trabalhar, pegar a criança, sentar com ela, fazer a minha terapia maravilhosa, linda, ter materiais, ter a abordagem que funcionar super bem no consultório e depois em casa, na escola. O que funciona comigo precisa ser uma coisa que funcione em todos os ambientes. O que eu descubro que é funcional, que estrutura, que ajuda a vida da criança dentro do consultório, ou o professor descobre que funciona na escola, é uma ferramenta para ele usar em todos os ambientes. Uhum. É a mesma coisa das, sim, pessoas que trabalham com o PECS, começam a trabalhar o PECS dentro da clínica e a pasta fica na clínica, a pasta fica na mochila. O que é a pasta de comunicação para uma criança? É como se fosse a língua para uma pessoa, é como, exatamente, se fosse a língua brasileira de sinais, né, para a pessoa que precisa da comunicação por sinais. Então, deixar a pasta de comunicação no consultório é deixar a boca dele lá. Nossa, então precisa ser, essa, né, troca. Eu sempre, sim, priorizo. Em alguns casos que eu percebo que que vai ser funcional, que vai ser importante, a mãe estar o tempo todo dentro do consultório, em alguns momentos comigo fazendo a terapia, nós ficamos lá. Em outros casos eu pego fazer em casa, né? Os casos que mais deram certo foram esses. Nossa, né? Muito bom. Eu conseguia trabalhar, às vezes o pai não tem condições né, financeiras de suprir a quantidade de terapias ideal para aquela criança. Nós sabemos, sim, o que é ideal, mas, sim, claro, o ideal está muito longe da nossa realidade. Sim. Então, quem vai ser um agente que vai ficar com a criança o tempo todo, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, que passa mais horas? Os pais, sim, o cuidador. Uhum. Ele precisa saber o que está funcionando, ele precisa saber como trabalhar, como manejar os comportamentos, como aproveitar todas as oportunidades do ambiente natural para ensinar, uhum, os comportamentos adequados, para dar modelo adequado para aquela criança. É isso. Tem que ter uma continuidade, né? Tem que ter uma continuidade. Então, além, né, isso é fato, do diagnóstico ele ser interdisciplinar, né, multidisciplinar, de ter várias áreas aí para que o diagnóstico seja de fato mais preciso, também esse apoio da família e da escola, ele é fundamental. E é isso que você falou. É tão importante que tenha essa consciência, porque é como a boca, a língua dele para falar. Uhum. Então, como ele vai se comunicar e como ele vai interagir. E é claro que isso acaba, sem dúvida nenhuma, atrapalhando bastante o próprio tratamento que você está fazendo. Então, de repente, ao invés de levar, sei lá, 40 sessões por ano, vai levar 60, porque não está fazendo... Muito mais, ou muito mais. Nem generalizando para outros ambientes, né? Sim, eu imagino isso, que... Imagina só você, se pegam, enfim, se tampam a sua boca e você está com dor, e você sabe às vezes
dizer, né, se comunicar, você consegue falar, mas se Sim. sua boca estiver tampada, o que você faria se você estivesse sentindo muita dor, por Imagina, exemplo? né? Você ia se debater, você ia tentar, você ia ter comportamentos que as pessoas iam olhar e falar, nossa, né, como ela é agressiva, Exatamente. nossa, ela está exaltada. Então, quando nós não damos condições de comunicação, e Sim. isso é o principal, eu acredito, a comunicação ela vai ajudar a diminuir muitos outros comportamentos, que nós chamamos de comportamentos disruptivos. Se não tiver essa ferramenta, em todos os ambientes, a criança vai se prejudicar Sim. e não vai alcançar o potencial máximo dela. Então esse trabalho tem que ser feito em conjunto. Então o que é ideal é o terapeuta, por exemplo, ir até a escola, Sim. né, ir para a escola receber também. A escola está aberta a receber, precisa estar aberta a receber o profissional, porque ele vem para colaborar. Vezes, né? Então, veja quem são essas pessoas que estão trabalhando com o seu filho. Pesquisa currículo mesmo, não satisfaça só com o verbal, formação, falar, todo mundo fala, olha, exatamente. eu sei trabalhar e eu trabalho muito e fica só na fala. Então, veja quem está atendendo, veja se essa escola realmente é inclusiva, lute pelos seus direitos, vai atrás realmente da legislação. Os professores é extremamente importante. Você tem um conjunto, às vezes os pais não conseguem perceber às vezes é o primeiro filho de um pai. Ele não consegue perceber que o desenvolvimento não está muito fora do padrão de desenvolvimento esperado. Sim. Os professores, eles percebem. Têm ali inúmeras crianças para comparar. Então, se você está percebendo, você não vai dar um diagnóstico, mas fala com a sua coordenadora, olha, faz um encaminhamento. Então, faz um encaminhamento, né? Isso é muito importante. Não deixa o tempo passar, não deixa para a professora do ano que vem. Tempo é muito precioso para essas crianças. E o quanto antes melhor, então, né? Isso é uma questão mesmo de diferencial enorme, com certeza, né, nessa relação, né? Com certeza. Beatriz, nosso tempo já acabou. Muitíssimo obrigada por você ter participado, colaborado aqui com o programa TV Infância. Eu que agradeço. Aguardo você em outros programas também. E vocês de casa, obrigada por nos acompanhar. E até o próximo TV Infância, a TV que dá voz às crianças.